Olá pessoal, continuando o nosso curso, agora com a nossa aula de número 10. Então, estamos finalmente prontos para falar de limites e continuidade de números de funções complexas, né? Antes de começar, eu gostaria de relembrar a ideia de limite para funções reais, né? Vocês já viram lá no cálculo, né? Você imagina que você tem uma função, eu estou representando aí esse gráfico aí essa curva em azul. Então a gente pegava um ponto do domínio, né, um x0. Esse x0 não precisa necessariamente pertencer ao domínio da função, tá? E aí a gente dizia que uma função f se aproxima de L quando x se aproxima de x0 se ao fazer a gente tomar um x se aproximando pela direita, né? Então imagine que você tenha um mouse e onde está essa bolinha que representa o x, você pudesse mover essa bolinha, tá? E à medida que para cada x você tem um y, né, que é o f de x, e à medida que você move o seu x, você vai movendo também o y, de modo que o pontinho sobre a curva vai movendo também. Então o que o limite faz, na verdade, ao mover o x, que está aqui sobre o eixo x, o pontozinho que está sobre o eixo y move-se para onde? E aí a gente diz que esse ponto está movendo-se na direção do L, se ao movermos pela direita, né, o valor de y se aproxima do L, e se a gente se mover pela esquerda, também. Por que a gente precisa falar pela direita e pela esquerda? Porque existem sobre o eixo x, somente existem duas opções de você se aproximar do eixo do x0. Você pode vir pela direita, pode vir pela esquerda. Quando eu digo você se aproximar, é só uma mania de se expressar. Na verdade, eu estou falando da variável x, né? Você tem uma função f e você está calculando ela em vários pontos, em vários valores de x. Tá? Em geral, esse x0 é um valor onde a função não pode ser calculada. E está aí a utilidade maior do limite. Né? Assim, já que eu não posso calcular a minha função no x0, o que acontece nas proximidades do x0, se eu puder calcular essa função nas proximidades do x0. Então você vai aproximando o máximo que você pode, o valor do x0, para você ver o que acontece com a função f quando o x se aproxima de um valor proibido. Tá bom? E aí isso foi traduzido formalmente para a matemática, né? Como a expressão que está aí, nessa frase que todo mundo odeia, né? Todo mundo tem uma ojeriza por essa expressão. Dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que a diferença entre o f de x e o L, né? Por isso que está em módulo, é menor que epsilon. Epsilon é um valor muito pequeno, toda vez que a diferença entre x menos x0 em módulo for menor do que delta. Por incrível que pareça, a ideia de limite ela nasceu numa época e ela ficou guardada por muito tempo à espera de uma formalização da ideia. Essa formalização demorou mais de 100 anos para vir. Quem deu essa formalização aí foi um matemático chamado Cauchy, e até então se fez muita coisa pensando na ideia de limite, mas sem saber calcular limite. Limite era uma ferramenta assim meio que abstrata. Era uma coisa abstrata e não se tinha meios de operar. Então, o que vocês sabem hoje, apesar de achar difícil a ideia de limite, na época não se tinha nem isso. Tá? Demorou 100 anos até alguém formalizar essa coisa feia aí, usando epsilons e deltas, que é o que de fato nos permite chegar às propriedades do limite. Tá? Sem ela, a gente não teria essas propriedades, e sem as propriedades a gente continuaria cego, assim, praticamente o cálculo ele seria uma entidade morta, né? uma coisa abstrata e sem uso. Né? Dizem por aí, né, que eu digo que o limite é a base do cálculo, o cálculo diferencial, mas dizem que o cálculo é a base
de toda a ciência moderna, e a ciência moderna é a base de toda a tecnologia. Bom, veja, essa é a definição de limite para funções reais. E ela não muda praticamente nada na definição para funções que sejam complexas. Então, o que vai mudar, na verdade, em vez de termos números reais, como sendo o universo em que a gente trabalha, nós teremos números complexos. Tá bom? Então, olha, veja aí a definição. Se você pegar lá do livro de cálculo 1 e comparar com essa que está aí na tela, você vai ver que é basicamente igual. Então, suponha que você tem uma função complexa, né, que esteja definida numa vizinhança de Z0. Bom, eu destaquei em vermelho a vizinhança de Z0 para que você perceba o seguinte, olha, o que Z0 é um ponto do plano e vizinhança é algo em torno desse ponto. Então, em geral, a vizinhança ela é vista como um círculo centrado em Z0, tá bom? E a gente vai supor que a minha função f está definida numa vizinhança de Z0, excluindo possivelmente o Z0, ou seja, não há uma exigência de que a função esteja definida em Z0, e como eu falei anteriormente, a utilidade maior do limite é quando você está usando ele para descobrir o que acontece numa função quando essa função não pode ser calculada no Z0. Tá? Quando a função pode ser calculada no Z0, em geral não precisa de limite para saber, é só você pegar o Z0 e calcular o f de Z0. Né? Então, suponha que o L seja aí um número complexo, tá bom? E a gente vai dizer que o limite de f quando o z se aproxima de Z0 existe e é igual a esse L. Tá? A escrita vai ser essa daí, basicamente igual à escrita que você tinha para funções reais. A gente vai dizer que isso aí acontece se, veja aqui, destaquei aí em azul, é igualzinho à definição que você tinha para números complexos. O que muda é a interpretação, tá bom? Quando você via módulo de f de z menos r menor do que epsilon, lá para funções reais, isso daí representava um intervalo centrado no L e, né, a distância para os extremos era epsilon. Né? Z menos Z0 menor que delta, novamente, era um intervalo com o centro desse intervalo em Z0 e para a direita e para a esquerda o comprimento até as extremidades, delta. Se você lembra das regiões que a gente aprendeu a representar aqui usando números complexos, você vai perceber que isso aí agora são dois círculos. Tá bom? F de z menos E em modo menor do que epsilon é um círculo centrado em L. Z menos Z0 em módulo menor do que delta é um círculo centrado em Z0. O primeiro círculo tem raio epsilon, o outro tem raio delta. Então veja, é aí onde mora o perigo, tá bom? Dizer que o limite de f de z quando z tende a z0 é L, significa dizer o seguinte, olha, em torno do L você tem uma vizinhança, suponha que você está pegando uma vizinhança de raio epsilon, e em torno do seu zero você tem uma vizinhança de raio delta. Tá? Então toda vez que eu pegar um valor qualquer, f de z, dentro do meu disco de raio epsilon, significa que o z, que foi levado em f de z, está dentro de um disco de raio delta. Tá bom? Isso é uma maneira de dizer o seguinte, olha, pontos próximos de Z0 são levados em pontos próximos de L. Tá ok? Essa é a diferença, né? Lá na função de número real nós tínhamos intervalos, aqui nós temos círculos. Tá ok? E aí, veja o seguinte. Quando você pensou lá na função de uma variável, quantas maneiras você, tendo um x0, quantas maneiras o teu x tem de se aproximar de x0? Aí você tinha
o meu x pode se aproximar pela direita, pode se aproximar pela esquerda, né? Já aqui, como o seu z é um ponto do plano complexo e o z0 também, existem infinitas maneiras de z se aproximar de z0. E aí, por conta disso, a gente estudou os caminhos na aula passada, tá bom? Quando a gente diz que o limite de f de z, quando z se aproxima de z0, existe, e o resultado é L, significa que por qualquer caminho, desses infinitos caminhos, de infinitas formas diferentes, em qualquer um deles o resultado é sempre L. E aí, nós estamos tratando de um limite em duas dimensões, né? Em geral, limites desse tipo não existem. É mais fácil dele não existir do que existir. Então, nós temos um teorema que é basicamente uma dedução do que foi dito agora. Se existe, tem que existir em todos os caminhos. E tem que ter o mesmo resultado. Tá certo? Então, para eu dizer que não existe, basta que você, tendo dois caminhos diferentes e os resultados sendo diferentes, então aí nesse caso o limite não existe. Essa é uma estratégia para provar que o nosso limite não existe. Em geral, a gente começa desconfiando que o limite não vai existir. Tá certo? Então veja, o teorema diz o seguinte, eu estou repetindo o que eu falei, tá? Sejam γ1 e γ2 curvas ou caminhos no plano complexo que passam por Z0. Eu vou usar esses caminhos para fazer o meu Z se aproximar de Z0. E aí suponha que você calculou o limite do f de z, z indo para Z0, só que você escolheu o caminho γ1. E aí você encontrou o resultado L1. Tranquilo? E aí pegou o caminho L2, o caminho γ2, fez o mesmo limite na função f de z, com z se aproximando de z0, e o resultado que você encontrou foi L2. Se o L1 e o L2 forem diferentes, significa dizer que esse limite aí não existe. Então, mais ou menos, você vai né? Quem fez cálculo 2 já tem essa noção, já sabe. Quem fez não, todo mundo que está aí tem que ter feito cálculo 2, né? É a mesma estratégia. Tudo bem? Então, a gente começa sempre desconfiando que não tenha, e aí se você vai de alguma forma tentar descobrir dois caminhos diferentes que tenham resultados diferentes. E aí você conclui que não existe. Se você peguei dois caminhos, deu igual. Qual é a conclusão? Nenhuma. Peguei mais um terceiro, deu igual. Não, também não, conclusão nenhuma. Aí você começa a desconfiar que o limite existe. Aí você vai procurar estratégias de como provar que existe. Tranquilo? Aí, veja, um exemplo, só para vocês terem ideia, né? Suponha que você queira calcular o limite quando z tende a zero e a expressão da sua função é z sobre o conjugado de z. Tá bom? Toda vez que você vê essas funções que são meio esquisitas dentro de uma expressão do limite, do que eu estou falando? Conjugado, a função real de z, a função imaginária de z, a função argumento de z, a função... Sabe, todas essas funções que são próprias de números complexos. Tá bom? Você começa a desconfiar que o limite não vai existir. Desconfiar, não é garantido que não vai existir. Tá bom? Aí, bom, então eu vou pegar o seguinte, eu vou escolher dois caminhos. E aí eu falei na aula anterior, existem os caminhos clássicos, os caminhos mais comuns. E aí, em geral, a gente pega sobre os eixos. Tá bom? Então, peguei o caminho γ1, que caminho é esse? Y igual a zero é o eixo x. Tá? γ2, eu peguei x igual a zero, é o eixo y. Né? Eu estou fazendo no primeiro x tender a zero, significa pela direita e pela esquerda. Né? E no outro, estou fazendo o y tender a zero, não coloquei o sinalzinho em cima do zero, significa que é o de cima, vindo por cima e vindo por baixo, tanto faz. Na verdade, tanto faz não, é os dois ao mesmo tempo. E aí, veja só, como é que vai ficar o limite? Você vai reescrever a função z sobre o conjugado de z,
né, quando z está sobre o gama 1. Quando está sobre o gama 1, o y é zero. Então ele só tem x. Então vai ficar x sobre x. Lembre-se que a gente sempre supõe que o nosso z é x mais iy. Aí você põe lá que o y é zero, vai ficar o z é igual a x. Se o z é igual a x, o conjugado de z é x também. Então ficou x sobre x, que é 1. Então o limite sobre esse caminho dá 1. Agora veja o que acontece no outro caminho. Tá? Nesse caso, o x é zero e o y, né, tende a zero. Então vai ficar assim. IY, quem é o conjugado de IY? É menos IY. Cancela o que tem em cima com o que tem de baixo, você vai ficar com menos 1. Significa que pelo caminho gama 1 o resultado é 1, pelo caminho gama 2 o resultado é menos 1, portanto esse limite aí não existe. Professor, se os dois limites tivessem dado iguais, eu poderia dizer que existe? Não. Não. Você só pode dizer que o limite existe quando você tiver testado por infinitos caminhos, todos os caminhos, e concluir que em todos dá zero, ou dá o mesmo resultado. Tranquilo? Aí veja, mas professor, como é que eu vou testar infinitos caminhos? A gente vai ter que arrumar meios de testar por infinitos caminhos de forma implícita. Tá bom? De forma implícita. E aí é onde os épsilons e deltas vão nos salvar, e aí a gente vai poder ter regras que na maioria das vezes vão nos salvar para os limites que existem. Para os limites que não existem, o caminho é esse daqui. Tá bom? Então, uma observação que eu tenho a fazer é o seguinte, olha, a gente aprendeu numa aula passada que, dada uma função complexa, a gente poderia escrever ela na sua forma parte real mais a parte imaginária. Foi isso? Então, se você está fazendo o limite de f de z quando o z tende a z0, é a mesma coisa que calcular o limite de u de xy quando xy tende a x0, y0. Quem é xy? É a coordenada, é a parte real e a parte imaginária do z. Quem é x0, y0? É a parte real e imaginária do z0. Tá ok? E aí a mesma coisa com a função v. Significa que esses dois limites que aparecem aí são limites de duas variáveis. E aí, se são limites em duas variáveis, vale todas aquelas regras que vocês aprenderam no cálculo 2. Essa seria a maneira de você trazer o cálculo 2 para cá e te ajudar no cálculo de limites. Tá bom? Bom, isso é uma alternativa. O que eu quero é que você saiba assim, olha, toda a estratégia que você aprendeu lá, ela é válida aqui. Só que aqui nós teremos algumas outras ferramentas que nos permitirão usar pouco o que você aprendeu lá no cálculo 2. Não é que seja desnecessário, mas aqui nós teremos umas outras saídas, outras alternativas, e de modo que o que tem lá vai ser útil, mas a gente vai usar pouco. Tá bom? E novamente, o que vai vir de lá é mais no sentido de provar quando não existe. Tá certo? Então, só relembrando aqui as propriedades que vocês tinham lá no cálculo 2, né? No limite de funções de duas variáveis. Então, suponha que você tem uma função f, uma função g, e você sabe calcular o limite da função f quando o xy vai a x0, y0. Suponha que o resultado é L1. E suponha que o limite da função g, quando o xy vai a x0, y0, o resultado seja L2. Aí lá vocês aprenderam o seguinte, ó. O limite da soma é a soma dos limites. O limite de uma constante multiplicado pela função, a constante sai. O limite do produto é o produto dos limites. Nada de novo. E o limite da divisão é a divisão dos limites, isso se o de baixo não for zero. Tá ok? Aí vocês vão de recordar comigo que a problemática surge, na maioria dos casos, no item 4, e justamente quando você tem um limite em cima dando zero e o limite embaixo dando zero, ou seja, você tem uma indeterminação. E
essa problemática lá na função de uma variável, ela tinha uma dinâmica, porque nós sabíamos simplificar o que tinha a expressão de baixo com a expressão de cima. E se torna uma coisa assim inviável, no caso em duas variáveis, porque é complicado. As técnicas que nós tínhamos lá, elas não servem aqui na hora que você precisa simplificar o que tem em cima com o que tem embaixo. Ou seja, quando a gente dava zero embaixo, você arrumava um jeito de cancelar alguma coisa de cima com o de baixo e o zero desaparecia. Em duas variáveis, a gente não sabia fazer isso. Por isso é tão difícil, que é o limite em duas variáveis. E aí, veja, essas regras traduzidas para o plano complexo, para os números complexos, elas continuam basicamente as mesmas. Então, suponha que você tem uma função f, agora complexa, uma função f de z indo a z0, o resultado dá L1. Uma função g com z indo a z0, o resultado dá L2. E aí você tem, olha, o limite da soma é a soma dos limites. O limite de uma constante vezes a função é a constante vezes o limite da função. O limite do produto é o produto dos limites. O limite da divisão é a divisão dos limites. E aí a problemática vem de onde? Novamente, desse item 4, quando a de cima dá zero e de baixo dá zero. Só que a problemática que você tinha envolvida nas questões de simplificar o de cima com o de baixo para eliminar a indeterminação, você volta a ter aqui. Tá? As estratégias que você trazia lá do cálculo 1, quando chegou nas funções de duas variáveis, elas morreram, porque você não sabia simplificar. Só que aqui, veja só como é interessante, aqui elas voltam. Aquelas estratégias que você tinha lá, continuam valendo aqui. Então, por quê? Porque você tem uma operação de multiplicação, e essa operação de multiplicação obedece a todas as regras que você conhece para a multiplicação de números reais. O que você conhecia válido para a propriedade da multiplicação de números reais, a gente provou que vale para a multiplicação de números complexos. O que não era verdade lá no R2. Né? Você não tem uma multiplicação entre vetor com vetor, não existe. Então você não tinha como você uma expressão, você conseguir quebrar ela, transformar ela num produto, né? Isso é complicado para fazer. E mesmo que você conseguisse fazer, em geral você não ia conseguir cancelar algo de cima com algo de baixo, tá certo? E aí onde morava o problema lá no R2. Aqui você tem um produto, a álgebra dele é basicamente a mesma, tá certo? E aí aquelas simplificações que você fazia lá no cálculo 1 voltam a valer aqui, ou seja, o limite de números complexos é basicamente igual o limite lá para os números reais. Não vou dizer que é igual, porque assim, quando a sua suspeita é de existir, as regras são as mesmas. Agora, o problema é, quando não existe, lá no cálculo 1 eu precisava mostrar o seguinte, olha, mostra que pela direita dá um valor, pela esquerda dá outro valor. Não era assim quando não existia? Aqui, você vai, a ideia é a mesma coisa. Só que você não tem só a direita e a esquerda. Agora você tem infinitas direções e infinitos caminhos. Veja que não é só as direções, não são só linhas retas, são curvas e infinitas possibilidades. Tá bom? Então, é assim, quando existe, a maneira de tratar é igual ao do cálculo 1. Quando não existe, você vai ter que usar a estratégia dos caminhos para provar que existe dois caminhos que dá zebra. Né? Zebra significa por um dá um resultado, por outro dá outro resultado. Show? Então veja só. Vou construir aqui uma cadeia de resultados básicos, no sentido de trazer vocês para botar os pés no chão e ver que como utilizar o nosso. Como vocês perceberem que as regras são quase sempre as mesmas. Até onde eu posso usar as ideias que eu tinha lá no cálculo 1 aqui. Tá bom? Então veja. Primeiro eu vou chamar aqui de tijolinhos básicos, sobre os quais eu vou construir todo o meu castelo. Tá bom? O primeiro é o seguinte, olha, se você tem uma constante, o limite dessa constante, quando z for para z0, é
essa mesma constante. Ou seja, as constantes não mudam se z for para z0. É óbvio isso aí, né? Usando o epsilon e delta, a gente precisa provar. E como é que acontece a demonstração? Só para você ter um sentimento de como seria, né? Porque eu não vou cobrar de vocês, não espero que vocês aprendam como fazer isso. Mas seria da seguinte forma: olha, você me dá um epsilon aí e eu vou ter que te entregar um delta. E, em geral, você não sabe a princípio como é esse delta. Só que você escreve como se soubesse. Daí você vai dizer tome delta igual, aí você não vai colocar nada, você vai deixar em branco esperando. Lá no final você vai descobrir qual é o delta que você precisa. Aí você volta aí e põe no lugar o delta que resolve o teu problema. Então tome delta igual a uma coisa que eu não sei qual é. E vamos supor que o módulo de z menos z0 é menor que esse delta, que eu ainda não sei quem é. Veja como é uma lógica de raciocínio muito sofisticada. Bom, isso você supõe que isso é verdade. Aí você vai ter que provar uma coisa. O que é que você vai ter que provar? Isso é supondo que o delta já está na sua mão. Você vai pegar o módulo de f de z menos z0. Aí quem é o f é a função constante. Quem é o L é o f de z menos 0. O L é o resultado que você está dizendo que dá, que no caso é C. Tá bom? Você vai ter que, de alguma forma, manobrar isso aí e provar que esse módulo é menor do que o epsilon que foi o desafiante. Tá? Você encontra um delta que consegue fazer esse módulo aí menor do que delta, do que epsilon. Aí vamos começar. Quem é o f de z? É C. Quem é o L? É C. Então, o módulo de C menos C é 0. Tá certo? E aí, como o epsilon é um valor positivo, esse cara aí é menor do que epsilon, seja lá qual for o delta que eu escolher. Então, você volta lá e diz, olha, isso, tome um epsilon qualquer. Perdão, tome um delta qualquer. E aí você provou que o módulo de f de z menos c é menor do que epsilon. Ou seja, está provado que esse limite é verdadeiro. Eu não quero que você entenda a demonstração, eu quero somente que você entenda que o limite de uma constante é ela mesma. Não importa para onde o z vai. Tá? Aparentemente algo inútil, né? Algo simples demais, mas esse é um dos nossos tijolinhos fundamentais. O outro, e só teremos dois, viu? O outro diz o seguinte, olha, o limite de z, quando o z vai a z0, bom, para onde é que vai o z se o z vai para z0? Bom, o z vai para z0, bem óbvio também. Mas isso precisa de uma demonstração por epsilon e delta. Então você me dá o desafiante aí, o epsilon, e eu vou ter que te dar um delta. Novamente, eu vou deixar ele assim, subentendido, supondo que eu já sei quem é. E aí você supõe que o módulo de z menos z0 é menor do que esse delta. Que eu estou mentindo aqui dizendo que sei quem é. Aí você vai ter que provar uma coisa. Você não, eu. Observe que o módulo, esse módulo aí, eu tenho que mostrar que ele é menor do que epsilon, o epsilon que você me deu. E eu posso usar no meio dessas contas o delta que eu vou, né, ainda vou descobrir e estou fingindo que sei quem é. Tá bom? Aí quem é a função f de z? É z. Então isso aí vai ficar z menos z0. Correto? Eu supus que isso aí é menor do que delta. Mas eu gostaria que isso aí, né, o resultado final fosse que esse módulo de z menos fosse menor do que epsilon. Uma vez que eu sei, por hipótese, que ele é menor do que delta, e o delta é a minha escolha, então eu vou dizer simplesmente que o delta é o epsilon. E aí eu tenho provado que o módulo de z menos z0 é menor do que epsilon. Portanto, acabei provando que esse limite aí é verdadeiro. Tá bom? Então eu quero que vocês guardem essas duas coisas, esses dois teoreminhas e as 4 propriedades que foram dadas anteriormente. O limite da soma é a soma dos limites, o limite da constante vezes uma função a constante sai fora, o limite do produto é o produto dos limites e o limite da divisão é a divisão dos limites se o de baixo não dá zero. Só. Tá bom? Então veja só. Vamos calcular o limite de z quadrado. Aí você vai usar a regra do produto. Se isso é o limite de z vezes o limite de z. Isso se cada um desses limites existirem. Mas a gente acabou de provar que o limite de z, quando z vai a z0,
é Z0. Então isso aí vai ficar Z0 vezes Z0, que dá Z0 ao quadrado. Posso repetir esse procedimento para Z ao cubo. Vai ficar Z vezes Z vezes Z. Cada um desses eu sei calcular. Vai ficar Z0 ao cubo. Então, você pode já ir concluindo aí. Então, eu posso fazer isso com qualquer potência inteira, né? Qualquer potência natural. Limite Z elevado a N. Exato. Então, vai ficar o limite de Z vezes o limite de Z vezes o limite de Z, N vezes. Isso vai ficar Z0 N vezes, tá? Qualquer número N natural. Tranquilo? Então, né, já estou falando de potências inteiras, né, potências naturais. Supõe agora que você tenha uma potência, z elevado a n, multiplicado por uma constante. Aí o que diz a regrinha? A constante sai fora. Limite de z elevado a n, eu também sei calcular. Vai ficar c z0 elevado a n. Ok? Aí, agora suponha que você tenha entre parênteses aí, se você consegue perceber, você tem um polinômio de grau 2, ou uma função de grau 2, função de segundo grau. Você vai aplicar a regra da soma, né? Depois você usa a regrinha da constante em cada uma, e aí você vai concluir que isso daí é o A2Z0 quadrado mais A1Z0 mais A0. E aí você vai concluir mais ainda, né? Professor, então eu posso fazer isso com qualquer polinômio de, né, grau n, pode. Vai ficar a soma de cada um dos termos, resolve cada um separadamente. Isso daí vai, né, te dar. Veja, se você chamou essa expressão aqui de P de Z, um polinômio, perceba que esse cara aqui é o P calculado no Z0. Tá bom? Estou usando somente os dois tijolinhos e as propriedades do limite, tá bom? Pessoal, eu coloquei aqui as propriedades lá, né, como se elas tivessem caído do céu, mas aquelas propriedades elas são provadas usando epsilons e delta também, tá bom? Não fiz isso porque vocês já conhecem elas lá do cálculo 2 e do cálculo 1, e nada daquilo vem assim por imposição, sempre foi usando os epsilons e deltas, tá? A definição do limite. E aí, veja, isso me dá eu vou colocar aqui como um teorema, tá? Mas tem livro que coloca como exercício, né, uma observação. O limite de um polinômio quando z vai a z0, é o polinômio calculado em z0. Se você estender essa ideia para uma função racional, o que é uma função racional? É uma função onde você tem uma divisão, a parte de cima é um polinômio e a de baixo é um polinômio também. Então, usa a propriedade da divisão, vai dar o limite do de cima dividido pelo limite do de baixo. O limite do de cima é P de Z0, o de baixo é Q de Z0. Isso se o Q de Z0 não for zero. Tá? Então você tem esse teoreminha aí, outro teoreminha básico. Tá ok? O que isso nos ajuda Parece inútil isso daí, né? Mas isso aí tá tirando das costas de vocês o seguinte, olha, qualquer polinômio, e são infinitos polinômios complexos, o limite se faz somente substituindo o polinômio no Z0. A partir de agora, tem um limite lá envolvendo um polinômio. Você vai só pegar o polinômio e calcular o Z0. E isso, eu falei que vocês iam na hora de provar que existe, você prova que existe em qualquer um dos infinitos caminhos, veja, isso daí é implicitamente válido para todos os caminhos. Né? Veja que é uma mão na roda isso aí. O outro teorema amplia mais ainda o seu leque, que é o seguinte: se você tem uma divisão, polinômio em cima e polinômio embaixo, é só você substituir o Z0 no de cima e no de baixo. Isso sempre vai ser verdade, desde que o de baixo não dá zero. E aí ampliamos o leque e ficou aí na exceção somente aquelas divisões onde o de baixo dá zero. Tranquilo? Bom, o que mais que eu tenho para dizer? Vamos usar o que a gente aprendeu até agora
e tentar calcular um limite. Esse limite foi posto numa prova, muita gente, por sinal, não fez, tá bom? Mas eu queria mostrar a vocês aqui que as estratégias que você tem lá no cálculo 1, elas voltaram a valer. Desde que você sinta confiante, né? Olha, você tem um limite, a expressão é um polinômio em cima dividido por um polinômio embaixo. O z se aproxima de menos i. Se você prestar atenção, você vai observar o seguinte, olha, quando eu pego o z à quarta menos 1 e substituo no z igual a menos i, faça aí a conta, viu? Vai dar zero. Se você pegar o cara de baixo, z mais i, e substituir no menos i, essa é fácil, né? Vai dar zero também. Então, você tem uma situação, polinômio em cima, polinômio embaixo, mas o de baixo dá zero. O de cima também. E aí aquela propriedade 4i não dá para ser aplicada. Tá bom? E aí você vai ter que recorrer a alguma estratégia, do jeito que você fazia no cálculo 1, de como fazer essa indeterminação desaparecer. Veja que a estratégia para a indeterminação desaparecer, ela não é limite, não é um algebrismo. O limite ele vai entrar na brincadeira quando você modificar a expressão de alguma forma e aí, né, eliminar a indeterminação. Quando você eliminar a indeterminação, você começou a fazer limite. Tá entendendo? Então, essa mágica que se faz antes, ela não, a gente acha que é limite, mas não é. Isso aí é a criatividade de cada um. Aí, o que você fazia lá no cálculo 1, se isso aí, em vez de troca z e coloca um x? Né? A estratégia que você tinha lá era o seguinte: você vai pegar o seu conhecimento a respeito de divisão de polinômios. Né? Vai dividir polinômio por polinômio. E aquilo que você sabia fazer para divisão do polinômio continua valendo aqui, continua a mesma coisa. O que muda? A álgebra, quando você envolveu o i, ela tem algumas nuances que precisam ser respeitadas, só isso. Então, como é que você fazia lá no caso real? Você pega a parte de grau maior, o termo de grau maior do divisor e divide pelo termo de grau maior do dividendo. Então, z à quarta dividido por z vai dar z ao cubo. O que você faz em seguida? Multiplica o z ao cubo por todo o dividendo e bota o resultado com o sinal trocado abaixo do divisor. Então, você vai fazer z ao cubo vezes z, dá z à quarta. Então, você põe lá menos z à quarta. Z ao cubo vezes i, vai ficar i z ao cubo, você põe lá menos i z ao cubo. Aí você passa a reguinha aí, soma. O z à quarta cancelou com menos z à quarta. O menos i z ao cubo não teve o que fazer, tá aí. O menos 1 tá aí novamente. Aí você repete o processo. Menos i z ao cubo, dividido por z, vai ficar menos i z quadrado. Multiplica todo mundo voltando. Tá bom? Soma, ficou menos z quadrado menos 1, continua, menos z quadrado dividido por z, multiplica todo mundo voltando e põe com sinal contrário, soma, ficou iz menos 1 novamente, ainda dá para dividir, iz dividido por z vai dar i, multiplica todo mundo voltando, até você chegar no zero. Tem que dar zero, tá bom? Por que tem que dar zero? Porque o z igual a zero é raiz dos dois, tá bom? Aí, perdão, o z igual a menos i, tá certo? Aí, qual a conclusão que você chegou? O z à quarta menos 1 é igual ao z mais i multiplicado por z ao cubo menos iz quadrado menos z mais i. Show? O que você vai fazer com isso? Você volta para o seu limite e leva essa expressão que você encontrou. Lá no seu limite vai ficar, né? Aí veja, esse tipo de coisa é que você não tinha lá no limite de duas variáveis, lá no R2. Tá? Embora talvez você possa estar achando ruim, né? Mas você não tinha esse algebrismo aí.
A multiplicação, eu transformei um polinômio no produto de outros dois, ou seja, eu estou usando o que eu conheço a respeito da multiplicação. Isso aí se chama fatorar. Lá, a fatoração, lá no R2, não é fácil. Tá bom? Até porque não existe a multiplicação vetor por vetor. Aí, veja, o que você vai fazer agora? Exatamente a mesma coisa que você fazer no cálculo 1. Cancela um de cima com um de baixo. Ficou só o segundo par de parênteses aí, z ao cubo menos i, z quadrado menos e mais i. E agora você vai usar o que você aprendeu a respeito de limites. Nós temos aí um polinômio, e o limite de um polinômio é tão somente pega o polinômio e substitui no ponto que você quer. Então você vai pegar essa expressão e substituir no menos i. Aí você agora usa o seu conhecimento a respeito da álgebra complexa. Isso aí, se você fizer direitinho, vai ficar i mais i mais i mais i, que dá 4i. Tá bom? Aí vocês devem estar aí com a língua coçando para dizer, professor, mas se a regra de L'Hopital, hein, valesse, seria bacana, né? A boa notícia é que ela vai valer, mas vocês não vão poder usar nessa prova, tá bom? Vocês não sabem nem o que é derivada, nem como derivar, nem quando a derivada existe, tá certo? Então, vocês estão assim, fiquem com essa suspeita por enquanto. Eu já dei o spoiler, mas só vai valer, só vai poder usar quando, né, a gente aprender a derivar e quais as condições para que uma função possa ser derivada. E aí a gente vai voltar só como, como uma observação para dizer, ó, a regra de L'Hopital vale. Tá bom? Aí vocês vão poder usar da segunda prova em diante ou na final para quem por acaso vá para a final. Tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido que as regras, se você souber aplicar a simplificação, né, fatorar as expressões e fazer um cancelamento, uma simplificação, você pode fazer. Quando é que você vai suspeitar que não dá para fazer? Quando você tiver expressões estranhas dentro da sua expressão, tipo real dizer, imaginário dizer, conjugado dizer, quando você tiver o argumento dizer, aí tudo isso aí complica. E aí vai para você suspeitar na lata que você tem um limite que não vai existir. Aí você vai pensando logo em caminhos para provar a sua ideia. Tá bom? Se não tem nenhuma coisa desse tipo aí, como eu falei, então você suspeita que existe e vai atrás de uma simplificação. Aí você usa a sua álgebra e tenta cancelar e fazer a indeterminação desaparecer, como você fazia no cálculo 1. Legal? Bola para frente. Vou falar aqui só rapidamente sobre continuidade, né, já que a continuidade depende do limite. E o limite basicamente vai ser como o limite lá do cálculo 1. E a ideia de continuidade é a mesma que você conhece lá do cálculo 1, cálculo 2, então não vou me aprofundar muito na ideia de continuidade. Então veja, a definição é a mesma, uma função complexa, né, definida num conjunto ômega do plano, e z0 um ponto qualquer do plano. A gente diz que essa função ela é contínua em z0 se o limite de f de z, quando z vai a z0, dá justamente o f de z0. O que acontece com os polinômios? Tá bom? Se isso acontece para uma outra função, a gente diz que ela é contínua. Portanto, os polinômios são contínuos, em qualquer ponto, em qualquer z0. E uma função vai ser dita contínua se ela também tem essa propriedade aí. Tá bom? Uma coisa que nós não temos, assim, lá no cálculo 1 a gente dizia, olha, se a função é contínua, quando a gente vai desenhar o gráfico, faz isso sem tirar o lápis do papel. Como nós não temos gráfico, é complicado dar uma interpretação. E eu vou ficar devendo, tá bom? Vou ficar devendo mesmo, tá ok? Agora, não é, apesar de não ter uma interpretação geométrica, não é, a ideia de continuidade ela não é desprezável. Não, ela continua sendo uma ferramenta extremamente importante em tudo que a gente for fazer. Tá bom? Aí veja, essa é a definição, vamos dizer assim, sucinta, uma definição curta. Tá?
Outros livros colocam uma definição que é equivalente a essa daí e que se considera ela sendo mais, como posso dizer, mais didática. Qual seja? Bom, a gente vai dizer que uma função complexa é contínua em Z0 se acontecem três coisas. Primeiro, o f de Z0 existe. Segundo, o limite de f de z quando z vai a Z0 existe também. E por fim, essas duas coisas dão iguais. O resultado que você obteve no item I é igual ao resultado que você obteve no item 2I. Mas, professor, é igual a outra definição. Exatamente. Agora, entende-se que dessa forma esteja mais didática. Por quê? Peguei, se qualquer um desses três itens falhar, ela não é contínua. Então, entende-se que está ali ofertando uma maneira de você encurtar seu caminho. Então, f de z0 existe? Não, não existe. Então, não precisa você fazer o 2i nem o 3i. Você já conclui, olha, não existe. Fiz o 2i, fiz o i, concluí que existe. Então, vou fazer o 2i. Fiz o limite lá, o limite não existe. Então, para por aí, não é contínuo. Professor, fiz o 2i, concluí que existe. Então, vai para o 3i. No 3i, você vai só comparar. Compara o resultado do i com o 2i. Deu igual? Deu igual. Então, contínuo. Deu diferente? Então, não é contínuo. Tá ok? É a maneira como vocês viram lá no cálculo 1. Essas duas definições são equivalentes. Uma coisa que sempre levanta uma pulga aí na orelha é o seguinte: o que isso quer dizer com existe no caso I? F de Z0 existe. Quando eu fui aluno, isso me tirava o sono. Como é que eu provo que uma coisa existe? Olha, essa palavra aí significa dizer, olha, se f de Z0 existe é porque a função f pode ser calculada em Z0. Você consegue calcular a função em Z0? Consegue? Então calcula, mostra qual é o resultado. F de Z0 dá tanto. Pronto, provou que existe. É só isso. Poderia ser colocado aí. Se f de Z0, f pode ser calculada em Z0. Poderia ser assim a redação. Tá bom? Baseado nessa definição aí, nessas duas que são equivalentes, você pode concluir na lata, né? Os polinômios são contínuos em qualquer lugar, né? Para qualquer Z0, uma vez que você viu lá que o limite de P de Z, quando Z vai a Z0, é P de Z0. A outra conclusão imediata é as funções racionais, são aquelas um polinômio em cima dividido pelo polinômio embaixo, elas serão contínuas em qualquer Z0 do seu domínio. O que eu quero dizer é isso? O que eu quero dizer do domínio? Né? Qual é o domínio de uma função racional? É todos os pontos onde o de baixo não dá zero. Então, né, a gente aprendeu que o limite de P de Z sobre Q de Z é igual a P de Z0 sobre Q de Z0. Isso desde que o Q de Z0 não seja zero. Então, todos os pontos onde você puder calcular esse limite, a função é contínua. Tá bom? E, por fim, só para concluir, esse teorema também é dado aí de forma banal, mas ele é fantástico. É o seguinte, olha, suponha que você tem duas funções e você sabe que essas duas funções elas são contínuas em Z0, tá bom? Então, multiplica essa função por uma constante, uma delas por uma constante, você tem como resultado uma função contínua. Some as duas, resultado contínuo. Subtraia, contínua. Multiplica uma pela outra, contínua. Divida uma pela outra, contínua, onde a de baixo não é zero. Tá bom? E aí, veja, você vai ter daqui a pouco uma coleção de funções e nós vamos passear por todas elas analisando se ela é contínua aqui e não é aqui. Tá? Então, a partir do momento que você tem uma coleção de funções e você saiba onde ela é contínua e onde ela não é, você pode combinar essas funções e somente usando esse teorema você diz, é contínua. Sem precisar de Epsilon e Delta, sem precisar de limite, sem precisar da definição. Tá entendendo? Então, por exemplo, você vai aprender a função seno. Ela é contínua. Aonde? Em qualquer lugar. Aí você pega um polinômio. O polinômio é contínuo. Aonde? Em qualquer lugar. Então você constrói uma função seno de x, x quadrado mais o seno de x. X ao quadrado não é polinômio? Contínuo em todo lugar. Seno de x não é polinômio? Ou não é contínuo em qualquer lugar? Vocês vão aprender que é. Somam as duas. O resultado é uma nova função que é contínua em qualquer lugar.
Então, a análise de continuidade ela vai se tornar, assim, de certa forma, banal. Vai ser muito simples analisar a continuidade, mas aí você poderia dizer, mas professor, então por que a gente não tira aquela definição lá, joga no mato e não pensa nela mais nunca? Porque existem funções que você não está dentro do teu catálogo e aí você vai ter que partir para a definição. Qual é o exemplo dessas funções? Aquelas funções que são por sentença. A função é z ao quadrado mais 1 se o z estiver próximo aqui. Vai ser z quadrado menos 1 se o z for assim assado. E aí você tem por sentença aí não. Por sentença você tem que analisar usando a definição. Tá ok? Bom, espero ter dito tudo o que é necessário. Essa aula de hoje encerra aqui o conteúdo da nossa primeira prova, né? Até que enfim consegui alcançar o conteúdo. Fiquem todos com Jesus e um abraço.